Boa tarde, boa tarde. Vamos aí, né? Para nossa live de hoje. Por que eu não avanço? Por que eu não avanço? O nosso tema da live de hoje será esse. Por que eu não avanço? Já se fez essa pergunta? Por que você não avança? Acho que todos nós, né? Todos nós já passamos por isso. Por que eu não avanço? Será que é por medo? Medo? Simples assim, né? Medo da rejeição. Essa ferida emocional, vou falar, viu? Ô bichinha que trava a nossa vida, né? Boa tarde. Para você que tá chegando, né? Vai compartilhando aí essa live. Vamos trazer mais pessoas. E para você que vai ver na reprise, se hoje a live não cair de novo, né, gente? Porque esses dias não tenho conseguido salvar a live, porque ela tá caindo bastante. Mas hoje eu quero te dar, né, algumas ferramentas para você aprender a lidar aí, né, com o sentimento da rejeição, né? Ou melhor dizer, o medo, né, da rejeição e os impactos, né, que esse medo traz aí para as nossas escolhas e relacionamentos. Você já parou? Eu queria que você parasse agora por um minuto e você conseguisse estar em atenção plena no momento presente. Começar a dar uma bisuntada, né? As pessoas da roça falam, observar. Eles usam muito esse palavreado bisbisuntar. Bisbisuntar, bisbirotar. Então, assim, quando alguém fala essa palavra para você, tá? Não fica assim meio perdido, não. A pessoa tá observando, né? Eu sou muito mais profunda, né? Eu já vou logo para analisar, né? Não é, tem coisa melhor. É por isso que tem um versículo na Bíblia que diz assim: examina, pois o homem é a ti mesmo, sabe? A autorresponsabilidade, né? De eu ser examinada, essa autorresponsabilidade, entendeu? É para mim mesma. Então, assim, a Bíblia, ela nos dá esse respaldo, né? Pra gente analisar a gente mesmo. Seja analítica de você mesmo, tá? Mas como terapeuta, eu te recomendo. Seja analista de você mesma, porém com amor e compaixão e sem julgamentos. Então, assim, para você hoje, olha para dentro de você e fala assim: por que eu não avanço? Por que eu não estou hoje no lugar que eu sonho há tantos anos, né? Às vezes, a gente precisa dar, né, essa parada para a gente analisar, porque muitas das vezes o medo da rejeição, ela vem encapsulada, sabe, em frases prontas. Para mim não assumir que o que eu tenho é medo, né? Eu não estou avançando porque eu tenho medo. Eu falo assim: eu vou esperar o tempo de Deus. Eu tenho uma frase e uma convicção. Não é só uma frase, eu tenho uma frase e uma convicção que eu carrego comigo mesmo e que tem me tirado de alguns lugares e me levando para outros lugares, a outros níveis, né? Ao lugar que eu quero estar.
Eu espero em Deus, eu oro, eu jejuo, eu me preparo, mas eu me movo, tá? Eu me movo. Porque se eu não me movo, o medo, ele me paralisa, né? Por que eu trouxe hoje esse tema? Por que eu não avanço? Por trás do seu não rompimento, né? Para você ir para frente, pode estar interligado ao medo da rejeição. Ou seja, o medo de ser rejeitada. O medo de ser rejeitado. Então, assim, então você precisa tomar cuidado com essas frases prontas. Sabe, essas frases prontas, quem gosta é o nosso ego. É o nosso ego gosta dessas frases prontas. Porque ninguém gosta de dizer assim, eu não avanço porque eu sou medrosa, porque eu não me comprometo com a minha evolução. A maioria das vezes o nosso ego, para nos proteger, ele traz essas frases prontas. Eu estou esperando, estou me preparando. Eu não avancei ainda porque não chegou o tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então é por isso que eu tenho essa frase comigo. Eu estou me preparando. Eu espero o tempo, as estações, mas em movimento. Água parada não tem fluxo. Águas paradas juntam inseto, mosquitinho. Sabe aqueles monte de mosquitinho que quando você vai pescar, falta a carregar você inteira? Águas paradas não tem fluxo. Então, para que você, para que a sua vida tenha fluxo, para que você não tenha prejuízos e você tenha relacionamentos duradouros, dá uma olhada sobre esse medo da rejeição. Essa ferida da rejeição, ela tem um poder muito grande. A ferida da rejeição, ela tem um poder muito grande de nos paralisar. O medo de ser rejeitado faz a gente não chegar em alguns lugares, né? Alguns lugares desejados. Por que hoje a gente vê um número aí de pessoas, a gente vê hoje aí um número de pessoas que elas se frustram, né? Elas desanimam. Você já imaginou você fazer algo durante 1 ano, 2 anos e você não vê resultado? O que acontece com você? Muita frustração. Hoje, por exemplo, nós vemos pessoas com grande potencial, né? Pessoas que são de grande potencial, conhecimento, mas que não consegue simplesmente fazer o que eu estou fazendo aqui agora, que é abrir uma live, do nada, né? Não fiz convite, não chamei ninguém, abri essa live do nada. Muitas pessoas têm resistência. Por causa do medo de vir para as redes sociais, colocar minha cara a tapa, porque aqui nas redes sociais, para muitos, né, tem um entendimento assim, é terra sem lei. E na verdade é mesmo, né? As redes sociais são terra praticamente sem lei. Você abre aí algumas postagens, você vê aí pessoas, né? Pessoas preparadas. Ei, Érica, boa tarde! Seja bem-vinda, amadinha. Vai aí, ajuda a compartilhar essa live aí, que eu abri essa live do supetão, do nada, nem avisei que ia ter live. Então, assim, nós vemos pessoas competentes, né? Pessoas competentíssimas, mas que não conseguem, às vezes, abrir uma live. Por quê? As pessoas não vão gostar de mim. As pessoas vão entrar e sair, né? Então, assim, o medo de ser rejeitado cria essas invenções na mente da gente.
né? Então, se eu vejo pessoas que não têm coragem de abrir uma live, que não tenha ninguém, sabe? Então, tipo assim, o que que a pessoa, ao invés de você se sabotar por esse medo, você colocar assim na sua cabeça, tudo bem, né? Às vezes as pessoas, gente, as pessoas são livres. Às vezes a pessoa entrou numa live, não gostou de um tema, às vezes não gostou da forma que você fala, né? As pessoas têm o direito de entrar e sair. Ai, que maravilha! Deus abençoe o seu trabalho. Seja próspera em nome de Jesus. Tá aí aproveitando, né? A folguinha para se alimentar, né? Então o medo ele traz esses barulhos, né? O medo da rejeição traz esses barulhos. Eu me lembro de quando eu era criança, eu tinha medo de me envolver com as coleguinhas e elas me rejeitar, porque eu era uma criança bem difícil, né? Então, assim, o que que acontecia? O medo, ele fez parte da minha vida durante anos, sabe? O medo, ele tem esse poder de nos paralisar, porque na nossa cabeça é o que o outro vai pensar, né? Na nossa cabeça, nós está sempre pensando assim, peraí, o que que o outro vai pensar de mim? Então, assim, às vezes você não toma decisões por medo, mas às vezes esse medo está só na sua cabeça, né? Só na sua cabeça. Então, quando você cria, né, idealiza o que o outro vai fazer, esse medo ele cresce dentro de você. Esse medo cresce, né? Eu conheço pessoas, já atendi também pacientes assim, que tava com medo de ir para uma entrevista de emprego e não ser aceita. Não conseguir passar na entrevista, né? Então, assim, o medo de que o outro vai pensar, gente, isso viola. É uma violência à nossa identidade. É um massacre na nossa essência. Quando nós permitimos que o medo, ele toma conta, porque o medo, ele faz parte da nossa vida. E deve fazer mesmo. Porque é o medo, né, que a gente tem de atravessar a rua sem olhar, é que um carro venha e nos atinge, né? Até esse certo ponto, tipo assim, eu tô com medo de comprar, de fazer essa dívida a longas prestações, porque eu tenho medo de ficar desempregado e não conseguir pagar. Gente, esse tipo de medo, ele é saudável. Ele é saudável. Mas quando o medo, ele ultrapassa, né? Tudo tem um limite, tudo na vida tem um equilíbrio. Então, quando você deixa de ir fazer uma entrevista de emprego, né? Talvez aquilo que você acha que você tem, que é um defeito seu, talvez aquilo ali vai se encaixar perfeitamente ali nos padrões daquela empresa que vai te contratar. Então eu preciso entender por que que eu não avanço. Por que que eu não avanço? O que está acontecendo que eu não avanço? Você precisa ter essa autoanálise de você mesmo, mas com compaixão, com amor e sem julgamento. Porque você precisa entender o porquê que você não está saindo do lugar, né? E o medo da rejeição, de ser rejeitado, nos atrapalha em todos os sentidos. Aí, ó. A Érica tá dizendo eu. Mas também, Érica, esse medo também, em si, né, pode ser também aí do seu temperamento, né? Os melancólicos, gente, os sanguíneos, gente, eles são meio doidos, né? O sanguíneo, ele tá com medo, né? Mas por ele ter essa impulsividade que também nos atrapalha muito, tá? Não vai achando aí que eu queria ser sanguínea, porque o sanguíneo, eles metem a cara, mas muitas das vezes mete a cara sem pensar por causa da impulsividade e quebra a cara lá no barranco, né? Então, assim, é muito importante a gente entender isso.
É por isso que é bom a gente analisar de onde vem esse medo. Por que que eu tô com esse medo exagerado, né? E ponderar esse medo, porque meu medo, arrumar um emprego, né? Medo de arrumar um emprego, não conseguir também do marido me abandonar. Aí, tá vendo, gente? Medo de arrumar um emprego e ter que perder o marido. Olha que situação. Aí, o medo já é tóxico, gente. Esse tipo de medo já é um medo tóxico. O medo de arrumar um emprego e ser abandonado pelo marido, né? Mas vim com medo mesmo e estou amando. Enfrentou, sabe? Esse comportamento aí é de enfrentamento. Eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo, né? Tem coisas na nossa vida que nós precisa arriscar. Eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo assim, né? Se der ruim, deu, né? Se der ruim, deu. O melancólico é babado forte. É babado forte, porque o melancólico, gente, o melancólico, o medo da rejeição, gente, é altíssima. Altíssima. Porque esse temperamento melancólico, eles são muito, eles levam muito pro coração. E as pessoas né, que é pessoas altamente sensíveis e que ainda tem esse temperamento melancólico, são pessoas que sente a rejeição ainda mais profunda. Você entende? Por isso que ter o conhecimento, o autoconhecimento é importantíssimo para você não ver a sua vida passar diante dos seus olhos e você ficar para trás, né? As pessoas, gente, as pessoas que têm esse medo da rejeição muito acima da média, são pessoas que têm a probabilidade, né, de impor limites, né, dificuldade de impor limites, dificuldade de se posicionar, porque por causa do medo eu recuo. Por causa do medo eu recuo. Eu atendo muitas mulheres que estão em relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, mulheres que têm um marido que tem um transtorno narciso, né, narcisistas. Gente, é possível você ter um marido que tem um transtorno narcisista, né, e mesmo assim você levar o seu casamento adiante. Mas para você ter saúde emocional e mental, você precisa aprender a impor limites. Porque os narcisistas, eles quebram todos os protocolos. Os narcisistas, nas suas emoções, eles não pedem licença, né? Eles arrombam a porta. O narcisista, eles têm eles não aceitam limites, né? Mas tem um grau de narcisista que quando você se posiciona, né? Quando você se posiciona, eles é obrigado a falar arreda, né? Porque agora eu tenho uma nova mulher. Então, assim, as melancólicas, quem tem um temperamento melancólicos, né, fleumáticos, tem uma certa dor maior, gente. Eles têm mais dificuldade, tá? Não estou dizendo que não consiga, não tem nenhum temperamento que você não consiga buscar inteligência emocional, não tem nenhum temperamento que você não consiga ajustar dentro de você. Porém, eu estou dizendo assim, que esse temperamento melancólico, fleumático, eles sentem mais. Principalmente se for pessoas altamente sensíveis. O medo é maior. Né? Lembra que eu falei do sanguíneo? O sanguíneo, ele é supino. O sanguíneo, ele né? Vai na raça, mas por causa da sua impulsividade também eles deixam muito a desejar, porque faz as coisas muito sem pensar. Muito sem pensar.
Então hoje, o que eu quero trazer para você? Porque a gente não foge da rejeição, né? Com a rejeição, com o medo da rejeição, ou você aprende a lidar ou você evita. Então, quando você evita por medo de quê? De julgamento e não ser aceita. Quando eu evito por causa do medo da rejeição, eu tenho dois caminhos. Ou eu estou evitando por medo do julgamento, ou eu estou evitando com medo de não ser aceita. E os dois traz prejuízos para nós gravíssimos. Gravíssimo. Porque eu preciso vencer essa barreira. Eu preciso criar estratégia. Eu preciso criar estratégia. E como que eu crio essa estratégia? Quando você define, quando nós definimos limites claros. Eu preciso definir os limites claros. Quando eu percebo que alguém está ultrapassando o meu limite. Todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Todo mundo tem. Já viu aquele ditado que a cerca chegou? Né? A cerca chegou, já cheguei no barranco. Quando você chega no barranco, você já permitiu que ultrapassasse todos os seus limites. Então, assim, quando você define o seu limite, que as outras pessoas, né, está ultrapassando as suas barreiras físicas, emocionais, principalmente para você que tem dificuldade de dizer não. As pessoas que têm dificuldade de dizer não são pessoas que as outras pessoas mais invadem o seu limite. Por causa que você não se posiciona. Então, assim, uma das formas de lidar com o medo da rejeição, eu preciso me posicionar. Só que uma coisa eu vou dizer. Quando você se posiciona, você precisa ser fiel, pontual nas suas convicções, naquilo que você acredita que é melhor para você. Né? Quando você decide assim, olha, a partir de hoje, ninguém vai fazer de mim saco de pancada. Olha, eu costumo dizer, eu falo muito isso para os meus pacientes. Principalmente quando a gente está tratando essa questão de posicionamento, decisões, impor limites. Você não é lixeira de ninguém. Você não é uma lixeira emocional, onde as pessoas se deu o direito de depositar todo o lixo delas, né? Nós entendemos que o ferido, ele fere, né? A pessoa que foi rejeitada, ele rejeita, a gente entende. Mas quando a gente está compromissada a se curar, a ser uma nova mulher, a ser a versão melhor de mim mesma, quando você decide, a partir de hoje, eu não vou permitir mais ser saco de pancadas de ninguém, lixeira de ninguém. Você se posicionou. E a partir do momento que você se posiciona, você tem que ser fiel às suas convicções, fiel à sua decisão. Você não pode voltar para trás. Tem um versículo na Bíblia que é fantástico. Eu amo de paixão. Amo de paixão. Uma das vezes, quando eu estava ali no meu conflito, quando eu queria desistir de algo, eu olhei, eu meditava nesse versículo e ele me trazia de volta para a rota. É aquele versículo que, quando Jesus está contando ali as parábolas, né? Tem um que Jesus diz assim, aquele que põe a mão no arado. Ou seja, Jesus está falando de uma decisão. Aquele que coloca a mão no arado, ele não é apto de olhar para trás. Então, a partir do momento que você tem o compromisso
com você. Eu quero ser uma mulher melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Você não pode mais voltar atrás. Não tem como. Deixa eu falar algo com você. Depois que você vê, não tem como você desver, né? Quando Jesus curou aquele cego, né? Aquele cego voltou a enxergar, não tinha mais como aquele cego voltar a ser cego, né? E quando você começa a ter esse autoconhecimento, quando você começa a conhecer a si próprio, né? Buscar esse conhecimento, porque a palavra de Deus diz que o meu povo, ele sofre por falta de conhecimento. Então, a partir do momento, o conhecimento ele é libertador, né? Conhecimento, ele vai tirando cascas, né? Vai tirando cascas, né, Érica? O conhecimento, depois que você começa a ter o conhecimento, você pode ter recaída, você pode balança, mas não cai, né? Igualzinho a palmeira. A palmeira, ela vai lá no chão. Gente, a palmeira, ela é uma árvore. A gente vê muito ela no deserto. Porque a palmeira, ela é incrível, ela enverga, a bicha vai lá no chão, tem a tempestade, pode ter o vulcão, né? O que aparecer, ela vai pro chão, mas ela volta. Então, quando você passa a ter o conhecimento, o autoconhecimento é libertador. Então, assim, Jesus, ele diz, olha, se você deu um passo, se você começou, finaliza. Não volta para trás. Então, quando você se posiciona, porque às vezes esse medo da rejeição é tão do capeta, é do demônio. Eu falo que o medo da rejeição é endemoniado. Porque o que acontece? Às vezes a gente tem medo. E se eu estabelecer limites, né? Se eu for fazer isso e isso, as pessoas vão me abandonar. Deixa eu falar com você. Começa a rever esse conceito. Porque se quando você fizer o que é melhor para você, aquilo que você acredita, aquilo que te traz paz, aquilo que é seu bem-estar para você, se você perder pessoas a partir do momento que você escolhe o que é melhor para você, começa a rever esse conceito. Porque se as pessoas se afastarem, não é um relacionamento saudável. Pode ser que esse relacionamento não é saudável para você. Eu estou sentindo cada dia as correntes se abrem de mim. É uma sensação leve, mas às vezes o medo quer me fazer retroceder. Volta mesmo. Por isso, em breve, quero voltar para as minhas sessões de novo. Terapia é vida, gente. Terapia é vida. Eu faço terapia. Terapia é vida. Não tem coisa melhor. É que você começar a tirar, né, esses pesos. Então, assim, isso que você está sentindo, Érica, né, essa sensação de leveza, né, como você disse, eu estou cada dia, né, você está sentindo o que? Fluxo na sua vida. Você diz aí, as correntes se abrem. E tem uma sensação de leveza, mas às vezes o medo quer me fazer retroceder. O medo, o diabo, ele se alimenta de... eu vou te falar, o alimento, o prato principal que Satanás, ele degusta, sabe, com propriedade, é em cima do nosso medo. O medo, a fragilidade, feridas emocionais. Então, Satanás está usando uma das armas poderosas que Satanás está usando nesses últimos dias para destruir família, né? Uma das armas poderosas que ele está usando para destruir famílias exatamente é esse medo, sabe? O medo que nós muitas das vezes tem de ser rejeitado, ser abandonado, feridas emocionais, sabe? O Satanás, ele está enchendo a barriga e destruindo famílias por causa da ferida emocional. Eu tenho um testemunho que eu gravei lá no canal do YouTube, né? Um testemunho antigo, né? Eu quase perdi meu casamento por causa de quê? Feridas emocionais, né? Alguma de vocês sabe, eu tinha uma loja, eu fui empreendedora mais de 20 anos, eu abri mão de arrumar as mulheres por fora. Eu tive na minha cidade agora recentemente
E as minhas clientes lá, né, tudo procurando roupa. Ah, você trouxe roupa para vender para nós? Falei, minha filha, hoje eu abri mão de embelezar vocês por fora. Eu agora arrumo é por dentro. Há uma necessidade de andar bonita por fora, lógico, colocar uma roupa bonita, né? Olha aqui como é que eu tô toda empiriquitada. É bom. Mas que isso aqui seja só o reflexo da nossa beleza por dentro. O nosso brilho, ele começa a vir de dentro. Então, Satanás, ele está acabando com vidas, destruindo pessoas. Pessoas estão depressivas, se sentindo vazias, sem valor, por causa da ferida emocional. E Satanás se alimenta dessas feridas. Todos os dias ele vem dizer para nós que nós não somos capazes. Ele vem dizer que nós não somos suficientes. Ele vem dizer para nós que as pessoas não gostam de nós por causa disso, por causa daquilo. Ele vem dizer que nós somos rejeitados por causa do nosso cabelo. Ele vem dizer que nós somos rejeitados porque a sociedade agora é magra, mulher elegante, mulher chique, mulher bonita, mulher aceita. É quem veste aí o 36, o 38, tem que ficar magra, esquelética todos os dias. Satanás se apropria do medo, da rejeição para te danificar, para te destruir. Sabe? Aqui na internet está uma loucura, uma loucura. A gente não comenta certos posts para não caber um processo. Mas assim, dá tanta dor no coração da gente quando eu vejo uma mulher bonita, linda, e que aquela mulher entende que a beleza do momento é a boca da Jolie. Gente, vocês já imaginaram a boca da Jolie? A boca da Jolie, gente, é normal aquela boca, é natural. Mas as pessoas, meu Deus, nos procedimentos estéticos, as pessoas estão totalmente se desfigurando. Por quê? Porque a moda agora é essa. Eu vou fazer botox, porque o que tá dando no momento, sabe? O que tá sendo aceito no momento é essa boca gigante. E ali as pessoas vão se perdendo em mais procedimentos e mais procedimentos. Eu não tenho nada contra procedimentos, desde que você esteja convicta que é aquilo mesmo que você quer para você e que você não seja manipulada. Gente, olha aqui, que maravilha! Gente, eu tenho uma filha de ouro. Olha o que ela fez aqui para mim, cafezinho. Mas olha o tamanho do pão, meu Deus. Obrigada, florzinha de mamãe. Vamos tomar cafezinho, Érica? Café é vida. Esse medo da rejeição faz a gente ser quem a gente não é. Você tem noção do tanto que eu já fui criticada? Gente, eu chegava nas igrejas antigamente. Eu sou sanguínea, gente. Sanguínea, sabe? Impulsiva. Tem hora que eu faço umas coisas que eu falo, meu Deus, me ajuda. Tem hora que eu chamo todos os anjos disponíveis nas regiões. Então, às vezes eu chegava nas igrejas, as pessoas falavam assim, lá vem a escandalosa. Gente, porque a minha maneira, você fica rindo, né, Érica? Ah, obrigada. A sua também já tá quase na idade da minha. Daqui a pouco você vai receber também, minha filha, cafezinho na cama. Então, gente, eu era assim. Eu chegava nas igrejas, as pessoas falavam assim, lá vem a escandalosa. Porque a minha maneira, gente, a minha maneira de adorar a Deus, ela é extrovertida mesmo. Tem dia que eu falo assim, eu vou chegar na igreja, hoje, Espírito Santo, eu vou me comportar. Hoje eu selei uma lei de fina. Eu vou tentar me comportar, gente, quando eu recebo a visitação do Espírito Santo. Quando eu recebo a visitação do Espírito Santo, quando eu olho, já tá eu pulando, tá? Em alguns casos, já tá eu até rolando no chão.
essa é a minha maneira. Se eu tentar ser diferente para agradar os outros, é lógico que eu procuro me policiar, né? Policiar, ter equilíbrio faz parte. Mas tem dia que você quer isso mesmo. Tem dia que você quer extravasar. É por isso que um dos meus exercícios que eu mais gosto é zumba. Porque eu amo dançar. Amo dançar, gente. Quando eu tô dançando, eu tenho 2 recursos emocionais fantásticos que eu uso, principalmente nos dias da angústia, minha filha. É quebrar os meus esqueletos e me alimentar bem. Quando eu tô comendo o que eu gosto, eu não quero guerra com ninguém, minha filha. O mundo pode estar pegando fogo, né? Tem hora que as pessoas mandam mensagem pra mim e falam assim: menina, você viu? O que tá acontecendo? Né? Fulano de tal que foi roubado, foi assaltado, foi esquartejado, né? Mas assim, eu tô no meu momento. Sabe? Isso é inteligência emocional. Você tá cuidando das suas emoções. Se você passar o tempo inteiro, gente, isso é ciência, comprovadamente. Se você passa ali o tempo inteiro, né, consumindo notícia ruim, fulano de tal, a onda do momento agora, né, pouco tempo agora, acho que é a Virgínia, né, aquela famosa aí da internet, a sensação do momento. Então, assim, um casamento acabou, gente, e a sensação do momento. Então, assim, a gente fica pensando, meu Deus, e aquelas crianças, né? Mesmo que são pessoas que financeiramente, né, são pessoas que conseguem romper a vida, mas e o emocional? E as crianças, né? Então, às vezes, assim, esse medo de ser rejeitado atrapalha você até adorar a Deus da forma que você quer, gente. Né? Eu falo assim que um dos personagens bíblicos, que é o meu irmão, meu amigo, e quando chegar lá no céu nós vamos ter nosso momento, porque eu já separei algumas pessoas, alguns discípulos de Jesus, que quando chegar lá no céu nós vamos ter um particular. Então deixa eu falar para você, é Davi. Eu amo a forma de Davi adorar, porque Davi não estava agarrado com os protocolos, ele não estava agarrado com etiqueta. O homem queria adorar e deixa o homem adorar. Tinha aqueles que ficavam na janela observando. Você acha que eu não sou criticada todo dia? Não, eu sou criticada, gente, todo dia. Né? Você é criticado. Olha para você ver. Por que que às vezes a gente dá tanta vazão por medo da rejeição, por medo de ser rejeitado? Deixa eu te falar por quê. Porque se você é uma pessoa extrovertida, uma pessoa alegre, vai ter aqueles que vai falar, meu Deus, pra que esse exagero? Olha pra você ver. Colocaram até um nome em mim, lá vem a escandalosa, né? Mas tem aquelas pessoas também que adoram a Deus, os melancólicos, os fleumáticos, eles adoram a Deus, gente, quietinhos. Eles mal mexem a boca, mas eles adoram com o coração, com a alma. Eles não têm a expressão que o colérico, o sanguíneo tem, né? A Érica tá aí sorrindo, né? Então eles não fazem aquela gesticulação, não faz. Mas deixa eles cacarejar. É isso aí, Érica. Pega isso pra sua vida. Deixa cacarejar à vontade, né? Então, tipo assim, mas tem aquelas pessoas que incomodam, gente. Obrigada, minha querida. Você inspira muitas mulheres. Bora pra cima. Bora confundir o inimigo. Mas tem aquelas pessoas que olham, vê um fleumático ali adorando, de boa. Eu tenho uma amiga, gente, que eu acho que ela é melancólica, né? A gente vai pra igreja, eu tô lá dando show, gente. E ela quietinha no canto dela. Até quando ela entra no manto e no mistério, gente, é aquele trenzinho fino, sabe? Ela faz até assim com as mãozinhas, né? É o jeitinho dela. É o jeitinho dela, entende? Então, assim, aí teve um dia que ela me chamou para ir visitar a igreja dela. Eu fui visitar, a igreja dela é um povo assim, aleluiados, né? Mas é um povo mais controlados. Eu falei com ela assim, minha amiga, se você vê que eu for muito aqui,
me dá um cutucão que eu entendo que eu preciso maneirar, né? Ela falou assim, minha amiga, fica à vontade, se é assim que você gosta, seja você. Fala, ai, amo o ambiente que me dá liberdade de eu ser quem eu sou. Amo ambientes que cortam as minhas asas, eu não faço nem questão de estar. Porque eu gosto de ambientes, a não ser que eu vou lá para cumprir um propósito. A maioria das vezes eu não volto mais, tá, gente? Se eu tivesse medo da rejeição, eu tinha parado, porque tem ambiente que eu vou uma vez só. Você tá entendendo? Mas tem ambientes que as pessoas me querem ali praticamente a todo dia. Entende? Que vão te criticar. Se você é uma pessoa que é mais extrovertida, vai te criticar. Eles vão te rejeitar? Vai. Não tem como você se enquadrar no padrão das pessoas. Não tem como. Então, o que eu quero deixar para você hoje? Como eu resolvo essa questão do medo da rejeição? Habilidades. Você precisa, preste atenção, se possível, anote. Habilidades de tolerar os julgamentos. Deixa eu dizer algo para você. Se eu não tivesse habilidade de tolerar os julgamentos, eu teria desistido. Eu teria desistido. Eu teria desistido. Eu teria. Então você precisa adquirir, a desenvolver a habilidade de tolerar os julgamentos dos outros. Eu tô com medo? Eu vou com medo mesmo. Quando eu chego em alguns lugares pela primeira vez, eu sondo o ambiente. Eu sondo o ambiente. Quando é um lugar mais retraído, quando eu tô num ambiente mais retraído, eu procuro assim a dominar os meus impulsos, tá? Mas quando eu tô num ambiente que o povo é quase igual eu, pra mais, gente, eu me solto. Vocês não têm noção. Eu falo que isso é verdade. Eu tenho um sonho de ir pra África. O dia que eu chegar na África, eu creio que eu vou me juntar com aquelas negradas. E nós vamos fazer uma festa daquelas. Porque o povo lá é agitado. O povo lá adora a Deus. É pulando com o pé só, é cantando, adorando e deitando no chão. Eu vou deitar e rolar. Então, uma das coisas que você precisa aprender é isso. Habilidade de lidar com julgamentos. Nessa igreja mesmo, que quando eu chegava, eu escutava rumores dizer, lá vem a escandalosa. Quando eu voltava lá de novo, gente, eu já preparava em casa. Eu preparava o meu psicológico. Eu falava, peraí, a opinião dos outros não te define. A opinião alheia não dita quem você é, não te define. Quantas vezes eu venho aqui para a rede social, gente? As minhas lives não tem grande, né? Eu decidi fazer uma live que de repente, você tá entendendo? Não vem pessoas, mas deixa eu falar algo para você. Quando acontece da internet não cair, que eu deixo as lives salvas, depois eu vejo as pessoas vindo no meu direct. Que live foi aquela? Que live foi aquela? Eu aprendi isso. Você tá entendendo? E se eu tivesse medo de ser rejeitada? Eu não vou abrir uma live não para ficar falando sozinha, né? Esse dia uma colega falou assim, faz live com alguém, que aí você não fica falando sozinha. Minha querida, eu não tenho problema em falar sozinha, não. Desde criança eu conversava com as paredes. Pensa pra você ver, não tem problema. Eu converso sozinha comigo mesmo. Eu já venho desenvolvendo essa habilidade, essa arte, sabe, de conversar comigo. Eu sou a minha melhor amiga. Deixa eu falar algo com você. Você é a sua melhor amiga. Não tem amiga do balacobaco mais do que você. Então, esse medo da rejeição aborta o propósito de Deus na sua vida. Às vezes você pode parar e falar 40 minutos para uma câmera. Você acha que aquilo ali... Olha, a palavra ela não volta vazia. Tem pessoas que precisam dessa palavra. Então o medo da rejeição faz com que eu paraliso.
Hoje tem pessoas que fazem live, tem 2.000 pessoas, 3.000, 4.000. Eu mesmo sigo um doutor que eu assisto as lives dele todo dia. De manhã, gente. As lives dele ficam 130, 140, 150 pessoas. Mas pensa live de milhões. Que era para ter ali milhões de pessoas na live. Porque o conteúdo é preciso. Tem endereço certo, né, Érica? Não é Ivão, Iremar. Tem endereço certo. Amém. Então, o que acontece? Mas tem pessoas que não têm coragem de abrir uma live. Tem pessoas que não têm coragem por medo. O que vão pensar de mim? O que vão pensar? Enquanto a gente tiver essa mentalidade, se você não desenvolver habilidades de tolerar o julgamento, você não vai avançar. Às vezes, hoje, você pode fazer uma live com uma pessoa. Mas e se Deus quis falar para aquela pessoa? Você não vai falar? Eu já fui ministrar na igreja que tinha 3 pessoas. Mas eu já fui recentemente ministrar numa igreja que tinha 1.000. E Deus sabe em quem Ele pode confiar. Deus sabe que a graça que Ele me deu para falar para uma pessoa, eu falo para 1.000. Com a mesma graça. Porque você precisa. Eu sou rejeitada desde o dia. Eu acho que eu sou rejeitada no ventre. Não é nem desde o dia que eu nasci, não. Eu sou rejeitada desde o ventre. Eu quase morri. Eu passei para a vida perambulando. Acha que hoje eu ajudo mulheres a se amar? Acha que hoje eu ajudo mulheres a sair desse casulo, né, desse quartinho à toa? É porque um dia eu estive lá. Eu também um dia, eu me perdi tentando me encaixar. Eu me perdi tentando me agradar. O dia que eu entendi que eu sou livre, que eu posso ser quem eu sou. O dia que eu entendi que Jesus me amava e me ama do jeitinho que eu sou, acabou. Sabe dessa igreja que eu te falei com vocês, que eu fui e me chamava de escandalosa? A primeira vez que eu fiquei sabendo que lá eles me chamavam de escandalosa, que quando eu chegava, eles falavam, lá vem a escandalosa, doeu. Dói. Aquela noite eu quase não dormi. Eu molhei o travesseiro de tanto que eu chorei. Do tanto que eu chorei. E eu falava assim, Jesus, por que o Senhor me fez assim? Com tanta intensidade. Tudo tem que ser exagerado. Até para cozinhar, gente. Eu sou exagerada. Até para amar. E já chegou umas vezes na minha vida também que para odiar. Tudo exagerado. Só que naquela mesma noite que eu chorei a noite inteira, que eu molhei o travesseiro a noite inteira, eu soluçava de tanto chorar. Jesus chegou nos meus ouvidos. Eu nunca senti uma voz tão doce como a de Jesus. Eu não sei qual é a experiência que você tem com Deus, como que você escuta a voz dele, mas Jesus falou para mim, nos meus ouvidos, filha, não tem nada faltando e nem passando. Eu te fiz no ponto, eu amo você do jeitinho que você é. Porque quando você chega na igreja, naquele ambiente que as pessoas estão mortas, cabisbaixas, tristes, a sua alegria contagia elas. Elas são impactadas por aquilo
que eu coloquei dentro de você. E é incrível que pareça. Eu já cheguei em igrejas que as pessoas não estavam dando glória e aleluia. Mas a minha manifestação, o meu jeito de adorar a Deus, quando eu olhava as pessoas estavam falando glória e aleluia. Mas naquela noite eu chorei por causa talvez de uma ou duas pessoas. Você entende? O medo da rejeição é assim. 10 pessoas te amam, te admira. Mas se uma pessoa falar mal de você, você já acha que o mundo inteiro te odeia. Se você não adquirir habilidade de tolerar os julgamentos alheios, isso vai paralisar a sua vida. Você não vai avançar. Começa a rever esse medo. Até aonde você está permitindo o medo te guiar. Quando você dá vazão ao medo, você foge do propósito de Deus para a sua vida. Naquela noite, eu entendi que não importa o que os outros pensam de mim. Eu quero é Deus. Até hoje, pode falar, né? Pode cacarejar. Porque se tem uma coisa que os fariseus amam é cacarejar. Igualzinho galinha, sabe? Não sei se vocês, um tempo atrás, quando eu fazia live aqui, ó. Aqui atrás tem uma parede. Eu tinha mais ou menos umas 30 galinhas. Eu tive que desfazer das galinhas, gente. Elas estavam me atrapalhando demais. É estudar, fazer meus cursos, né? Vou falar em curso, eu tô com um curso novo, Amor Exigente. Link na bio, baratinho, baratinho, baratinho. Sabe? Um curso fantástico para você ir aprender a se amar em apenas 30 dias. O trem tá bombando. Então eu tive que vender minhas galinhas. Então essas galinhas, elas cacarejavam o dia inteiro. Então esses dias, eu falei, Senhor, deixa os fariseus. Os fariseus, eles é que gostam de cacarejar, sabe? E muitas das vezes a gente tá ouvindo demais os cacarejos dos fariseus. E isso te distrai você do seu propósito. Então, se você é uma pessoa caladinha, quietinha, se isso faz parte do seu temperamento, continue. Continue. Mas se você também for uma pessoa extrovertida, viva. Viva a sua real identidade. Viva aquilo que você nasceu para ser. Então, quando você aprende, né, a lidar com julgamentos, né, quando você adquire habilidades para lidar, se eu não tivesse apropriado aquela madrugada das palavras de Jesus, talvez eu teria desistido. Talvez hoje eu entraria nas igrejas até muda. Talvez eu tinha até enfraquecido e desanimado na caminhada. Porque não tem coisa mais desafiosa de você enfrentar alguém podando. Toda hora que você tenta levantar um voo, chega um e poda, sabe? As suas asas. E é por isso que eu invisto no posicionamento. A gente precisa aprender a se posicionar. Quem quiser ficar, que fique. Quem quiser ir, que vá. Faz igualzinho a música da Roberta Miranda. Vai com Deus. Já foi até tarde. Porque pessoas que te amam, mesmo que elas se comportam errado com você, né, por causa, às vezes, da permissividade, mas as pessoas que te amam, elas não vão embora da sua vida quando você se posiciona. Quem te ama, fica. Agora, o que não é saudável, vai embora. E vá com Deus, deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Então, quando você aprende a impor limites, estabelecer limites, aí você fala assim, mas como eu desenvolvo essa habilidade? Eu vou te dar aqui 4 passos. Eu já estou finalizando a live. 4 passos, depois você pode anotar. Primeiro, reconheça
aonde você se sente desconfortável, aonde o meu limite está sendo ultrapassado. Deixa eu falar algo para você. Pode ser no emprego, pode ser numa comunidade cristã. Eu tomei uma decisão tão clara da minha vida. Eu falei, Senhor, eu passarei de 10, 20, 30, 40 igrejas se for possível. E não tenho vergonha de falar isso para você. Porque igreja é nós. O templo é só para você unir, né? Ter comunhão com os irmãos. E esse relacionamento é bom, é saudável. Nós não fomos projetados para ser pessoas solo. Nós precisamos de ter uma comunidade, né? Eu falei, Senhor, mas eu não ficarei aonde eu não posso expressar e ser quem eu sou. A frase, Érica, é como desenvolver esses limites. Aí você coloca, número 1, reconheça onde você está sendo desconfortável. Onde o seu limite está sendo ultrapassado. Né? A partir do momento que você cria essa habilidade de tolerar o julgamento alheio, você precisa criar uma estratégia. Peraí, eu estou num lugar onde eu sou desrespeitada, desvalorizada, rejeitada ao extremo, aonde eu não posso ser quem eu sou, aonde que se você vai adorar, né, de uma forma mais, né, uma forma mais extrovertida, alguém chega e fala, aí não é lugar para você. Então você ter, você saber aonde esse lugar tá te deixando desconfortável e o seu limite tá sendo assim ultrapassado, peraí. Então quando eu questionava ao Senhor, o Senhor falou assim, filha, não importa. Eu só quero voltar e te ver em movimento. Eu não vou ficar dentro de casa lambendo feridas, igual muitas pessoas escolheu lamber feridas. Eu não vou mais congregar porque eu fui ferido pelo pastor, fui ferido. A quantidade de gente de trauma religioso que eu atendo, né, que está em casa lambendo ferida. O Senhor falou claramente no meu coração, filha, o importante é eu ver você andando. O importante é eu ver você caminhando. Se você está num lugar onde não te respeita, não deixa você ser quem você é, reveja. 2. Defina o que é aceitável e o que não é aceitável. E tenha clareza. Você precisa definir, peraí, isso aqui dá para mim permitir. Dá para mim tolerar. Porque tem, gente, coisas que dá para você tolerar. Mas tem coisas que é intolerável, né? E quando a gente começa a aceitar, por que nós adoecemos? Por que nós adoecemos emocionalmente? E por que nós adoecemos mentalmente? Porque nós toleramos, suportamos o intolerável. O intolerável. Então, assim, o 2, defina o que é aceitável e o que não é. E tenha clareza. Peraí, eu consigo suportar isso aqui. Mas isso aqui não. Né? Isso aqui dá para me suportar? Dá, nós vamos ter que suportar, gente. Até Jesus voltar, nós vamos ter que suportar. Eu vou ter que suportar minha irmã tem que me suportar. Né? A minha irmã que é mais quietinha tem que me tolerar, eu também tenho que tolerar também, ela bem quietinha. Você tá entendendo? Tem coisas que dá para você tolerar, mas tem coisas que é intolerável. Então você precisa ter clareza, né, do que é aceitável e do que não é. 3. Utilize uma linguagem clara e assertiva e tenha um certo controle. Né? A maioria das pessoas, principalmente os coléricos, né? Os coléricos que são os coléricos não tratados, gente, eles são bem sem educação, tá? Coléricos que não são tratados também são quase insuportáveis também de conviver com eles, tá bom? Eu tenho conhecimento de causa, tá? Então, o que acontece?
você precisa ter essa linguagem, né? Clara, assertiva e ter um certo controle. Lembra do domínio próprio? A Bíblia vai falar sobre o domínio próprio. Né? Então, assim, se você vai se posicionar, se você vai colocar um limite, saiba conversar. Saiba pronunciar. E é nessa hora que você precisa ter a comunicação assertiva. Qualquer curso aí de desenvolvimento humano tem esse cursinho de comunicação assertiva, e eu fiz esse curso, ele é maravilhoso. Então, se você vai aprender a colocar a pessoa no lugar de ficar sem descer do salto, né? Sem perder a classe, sem ser mal educada. Não precisa, para botar limite, para colocar limites, não precisa ser mal educada. Né? Quando eu era uma mãe histérica, que eu já fui essa mulher histérica, tá, gente? Eu já fui aquela mulher histérica que grita, né? Que quer conseguir tudo à base do grito, eu não era ouvida. Mas o dia que eu me posicionei, eu me abaixei até o tom de voz, eu não falo duas vezes. Você entende? Então você precisa ter essa linguagem assertiva, né? Porém, com certo controle. Quando alguém vier gritar com você, eu já tive patrões abusivos, que eles achavam que você é funcionário, ele era seu dono. Chegava e mandava, faz isso. O dia que eu comecei a me posicionar, eu falo, como é mesmo que o senhor disse? Entendeu? Pode falar mais baixo. A gente não é surdo, né? Então, assim, você precisa também saber comunicar, tá? Saber comunicar. 3, utilize uma linguagem clara e assertiva e tenha um certo controle. Acabei de falar, né? É o 3. O 4, cuidado com o impulso. Observa bem. Cuidado com o impulso. Pense e repense. Manter-se firme e mantenha-se fiel. A partir do momento que você fala assim, peraí, a partir de hoje, todos nós, chega um momento que você toma essa decisão. Eu só decido mudar quando eu sofri o suficiente. Quando aquilo doeu tanto que eu começo a me revoltar com o meu estado de por medo dessa maldita rejeição, eu começar a aceitar o inaceitável. Aí quando você decide se posicionar, você fala, peraí, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. E isso vale para qualquer tipo de relacionamento, uma amizade, casamento, comunidade cristã. Peraí, isso aí eu não aceito não. Isso eu não aceito, não. Isso eu não aceito. Então, a partir do momento que você toma essa decisão, mantenha-se fiel a ela. Lembra do versículo que eu falei aqui, que Jesus falou que aquele que pôs a mão no arado, ó, você tomou uma decisão. Seja firme. Seja firme. Para você conseguir mudar o ambiente, né? Para aquela pessoa saber que agora eu vou ter que pensar para poder fazer qualquer desaforo com ela, porque ela... Você tá entendendo? É como se você fizesse que stop. Para. Então você precisa, a partir do momento, ó, peraí, a partir de hoje, ninguém faz isso comigo mais. A partir de hoje, eu não aceito mais isso. A partir de hoje, é hoje. Você tá entendendo? Ninguém mais vai fazer de mim saco de pancada, não, tá? Não vai. Aí você tem que manter fiel ao que é bom para você, ao que você acredita ser o melhor. Lembra do conceito? Peraí, eu tenho um conceito do que é bom para mim, isso. É o que é bom para mim. Lembra dos 10 mandamentos, que resumiu só em 2? Amará o Senhor teu Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesma. Peraí, o que é melhor para mim? Eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem. Então, o que você acredita que é melhor para você?
palavra de Deus, ela é clara, por isso que eu amo a Bíblia, gente. A Bíblia é um manual de vida. Não tem como eu falar de ciência sem ter fé, e muito menos de fé sem ciência. As duas, ó, não se separa, anda de mãos dadas. Então, assim, a Bíblia diz, nós temos que ser uma palavra só. Sim, sim e não, não. Sim, sim e não, não. A partir do momento que você disse sim para você, para a sua evolução, para a sua transformação, em tudo na sua vida. Quando eu decidi, peraí, eu tô em cima do muro, eu tô servindo 2 senhores, mas a partir eles estão me dando Ô, gente, servir 2 senhores dá um cansaço danado. Eu sou ex-crente Raimunda. Eu posso falar com propriedade, eu vivia num cansaço terrível. Então, a partir do momento que eu falei, peraí, a partir de hoje eu vou ter só um dono, eu vou ter só um senhor para servir. Só um senhor para servir. Eu disse sim e acabou. Acabou. Seja fiel à sua decisão. A partir do momento que você falar assim, peraí, a partir de hoje, quem me quiser vai ter que aceitar quem eu sou. Eu não vou me espremer. Sabe o que as pessoas estão tão doentes, gente? Tão doentes. Eu nunca atendi tanta gente com depressão, igual nesses últimos tempos agora. Porque as pessoas estão se encolhendo, se espremendo até não sobrar mais nada. Sabe assim, quando você dá tanto, até para você exercer compaixão, empatia, tem limite. Eu era um tipo de pessoa que se o outro precisasse, eu tirava a roupa do corpo e dava pro outro. Chega um momento na sua vida que você precisa ponderar. Até quando você vai deixar esse medo da rejeição travar a sua vida? Faça essa pergunta hoje para você. Peraí, por que eu não avanço? Por que eu não estou avançando? E olhe para você. Olhe para você. E vou te falar, para finalizar, porque eu já nem sei mais. Tem quanto tempo eu tô aqui fazendo essa live? Minha nossa, acho que já tem mais de 1 hora que eu tô aqui, Jesus. Deixa eu falar algo para você. Não retroceda. Sabe aquele hino da Léa Mendonça? Não ceda. Não ceda. Irmão, não ceda. Né? Não ceda. Porque quando você se posiciona, a pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que já acostumou a fazer gato e sapato de você, elas vão fazer chantagem. Vai fazer chantagem emocional. Você está entendendo? Elas vão fazer chantagem com você. Então você precisa não ceder. Eu vou finalizar com essa frase. Não ceda para você não retroceder. Todas as vezes que você quiser ceder uma chantagem emocional, com medo de perder, com medo da rejeição, lembra, Jesus disse, põe a mão no arado. Amadinha, estou fazendo curso, tem várias mulheres doentes, eu fico passada. Exatamente. Carente, né, de abuso por marido, ficaram careca de abuso por marido, exatamente, traição. Uma delas ficou com problema. Jesus. Quando o seu emocional tá arregaçado, é cabelo, é dente. Até o dente cai, gente. Você sabe que o vitiligo, aquela doença vitiligo, ela tem cunho emocional. A doença vitiligo, que é aquela doença que dá aquelas pintinhas, que a pessoa fica toda branca, ela tem cunho emocional. Estudando a história de Jeremias, que foi a live que eu tive na segunda-feira, estudando o vitiligo, estudando a história de Jeremias, eu descobri que ele tinha vitiligo, aquela doença que muda a cor da pessoa. Jeremias tinha várias doenças emocionais, gente. Você sabe por quê? Porque a rejeição de Jeremias
é de nível, sabe, último grau. Ele era rejeitado pelos dele, foi jogado na cisterna, bateram nele. Ele sofria porque tinha que levar aquela mensagem de juízo, né? Ele tinha que levar aquela mensagem de juízo e que Deus mandava ele falar. Só que ele também sofria porque viu o povo sofrer. Então, se ele recebia muito impacto nas emoções. Conseguindo menstruar, a médica falou que é por conta da traição, estresse emocional. Você está estudando, você deu meu Instagram para ela? Amém, deixa Deus te usar. Estou sempre conversando com ela para ela fazer terapia, é de cortar o coração. Mas dá mesmo, dá o meu Instagram para ela, Érica. Eu tô pensando, né, se eu deixo as lives nesse horário de 3 horas, né? O que você acha melhor, Érica? Esse horário de 3 horas ou às 14 horas? As lives. Tô pensando se eu deixo nesse horário de 3 ou às 2 horas da tarde. E vou trazer muito tema bacana, tá, gente? Fica por aqui para vocês crescer, se desenvolver, tá? E não deixa mesmo. Pega, né, se possível for, assiste essa live de novo, anota todos os pontos, não ceda para você não retroceder. Todas as vezes que você pensar em voltar para trás, porque o diabo, ele atenta, o diabo fala assim, você vai ficar sozinha. Nossa, o dia que eu decidi me posicionar, foi tanta gente embora, mas é livramento, tá? Os que não aceitar ficar não era saudável, tinha que ir mesmo. Às vezes, a gente precisa fazer essa limpeza, sabe? Limpeza nos relacionamentos, uma limpeza emocional, né? Tudo aquilo que você não coloca para fora te adoece. Eu fiz a live de Jeremias, né? Que Jeremias adoeceu, tinha essa dificuldade. Aliás, né, gente? Jeremias nem falava, né? Jeremias nem falava. É bom à noite? Às 3 horas, você tá falando? É melhor 3 horas, é isso? Então, assim, Jeremias tinha esse problema com a fala. Você vê que... Gente, tudo que nós vivemos é bíblico. Não tem como você falar de fé sem ciência. Não tem como separar. Quando eu falo que não tem como separar, não tem como separar. Entendeu? Jeremias tinha esse problema na fala. Ele adoeceu. A Érica tá aqui contando relatos, né, de um curso que ela tá fazendo, né? Que a Érica entrou nesse caminho aí, né, Érica? Você entrou nesse caminho de conhecimento, você não volta para trás mais. É um divisor de águas da nossa vida. Então a Érica tá aqui contando, né? Das mulheres por ter essas demandas, problema com o marido, sofrimento, perdendo cabelo, sabe? Uma situação triste. E é isso mesmo. Quando eu não coloco para fora, quando eu não falo, eu me adoeço. E Jesus não quer te ver doente. Jesus não quer que você seja uma pessoa doente. Jesus, ele quer que você seja uma pessoa curada. Jesus, ele quer que você vive não só a vida eterna, mas a vida plena. A vida plena é atual. Pleno é momento atual. E ele diz, viva o melhor que essa terra tem para oferecer, gente. Viva. Viva. E para você viver, você vai ter que dar uma olhada para dentro, ver o que está precisando. Então, assim, às 3 horas, né, Érica? Eu vou deixar às 3 horas mesmo, tá bom? Amanhã eu vou voltar com esse mesmo tema, tá? Amanhã eu vou continuar com esse assunto, trazendo outras abordagens para o seu crescimento, para a sua evolução emocional, a sua evolução espiritual e evolução material. Nós somos tá? E todos os nossos corpos, eles precisam estar em harmonia, tá? Compartilha essa live, tá, Érica? Eu vou deixar salvo, compartilha. Você tem o Instagram dessa moça que tá aí precisando? Manda essa live para ela, tá bom? Assim que eu terminar aqui, já vou deixar
tá bom? Eu quis dizer que era melhor no horário da noite. Tem mais pessoas em casa. Entre dia e 3 horas é melhor. 3 horas mesmo. Talvez eu faça algum dia à noite pra me ver, né? Tipo assim, entendeu? Talvez eu faça essa semana uma noite pra me ver assim, entendeu? Que às vezes, né? Às vezes as pessoas... eu gosto de interagir. Às vezes as pessoas querem fazer uma pergunta, né? Tem alguma dúvida. A vantagem da live em tempo real é isso, né, Érica? Às vezes a pessoa tem uma dúvida, quer falar alguma coisa, né? E agir. Eu tenho o maior prazer, tá? Em responder para vocês. Deus abençoe. Abençoe sua vida, Érica. Continua nesse caminho que você está indo. Caminho de conhecimento, sabe? Buscando a Deus. Eu costumo dizer, às vezes, tem alguns pastores, né, que tem medo quando a gente fala sobre as questões emocionais, porque acha que a gente tá, é como se fé e ciência andassem separado, e não, tá? A fé e a ciência, ela anda de mão junta. A gente entende que, eu costumo dizer que é Jesus mais terapia que é vida. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus. Eu não consigo imaginar em cura, em transformação sem espiritualidade, tá? Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou dizendo, um ser humano, ele precisa ser ele é um ser espiritual. Então, se ele é budista, se ele é espiritismo, né, espiritista, seja o que ele for, ele acredita em uma força maior. E a minha força maior é Jesus. A minha força maior é Jesus. Eu não sei qual é a sua força espiritual maior. Eu só estou te dizendo que a minha é Jesus. Jesus fez muita coisa na minha vida. Aliás, eu me apaixonei por Jesus, um caminho sem volta. E que você encontre um lugar, né? Que você encontre um lugar. A Érica está dizendo, amém. Você também, gratidão por ser parte do meu processo de cura. Amém, Érica, amém. Amém, eu torço por você. Eu sei que você tem grande mesmo potencial. Eu creio que o Senhor, Ele está te curando para curar, né? O mundo precisa de pessoas assim, pessoas empáticas. As pessoas paz, gente, que são pessoas altamente sensíveis, são pessoas que sentem muito, né? Elas sofrem mais do que as outras pessoas, mas elas amam mais. Elas servem mais. Elas têm mais amor ao próximo. As pessoas paz são fantásticas. O que seria desse mundo sem as paz? O que seria desse mundo? Um mundo cruel, cheio de maldade, sem as paz. Beijo no seu coração. Vou salvar essa live e você manda para ela. Tá bom, Érica? Beijo, preciosa.